Olá, para a comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, todos aqueles que nos seguem nos outros canais, do Sejus e das redes sociais. Eu sou Carla Pavão, estamos aqui com Felipe Albani, coordenador pela diversidade, o Povo Preto também do Sejus. Esse programa é feito pelo Sejus. E nós começamos o estudo da Revista Espírita de 1858, que era um trabalho que Allan Kardec realizava à parte. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns outros tópicos. Um é que ele chama de evocações particulares, e ali já começa com um título bastante curioso, que é Mamãe, Aqui Estou. Então, o Felipe vai nos trazer esse material. E depois nós vamos falar sobre os médiuns julgados. Então, tudo bem, Felipe? Vou te passando a palavra aí. Tudo bem, Carla, gratidão por estar aqui. Um bom dia para quem está presente, que afinal o programa vai às 6h30 da manhã, mas de qualquer forma a gente fica aí tendo outros momentos, manhã, tarde e noite, ficam disponíveis. Então, bom dia, galera do Paz e Bem, da TV 247, do Sejus e de todo mundo que estiver aí curioso para conhecer a Revista Espírita. A gente fez uma abertura e agora vamos dar continuidade a alguns tópicos que não haviam sido abordados anteriormente, que são muito interessantes, especialmente no caso dessas evocações particulares. Tem os momentos, inclusive, que a gente chama de palestras de além-túmulo, né? Ou palestras particulares de além-túmulo, que eu acho o máximo quando ele fala assim, que inclusive esse termo palestrar não é muito utilizado hoje em dia, mas são essas conversas que nós temos aqui, como aqui, que a gente adotou palestra como sendo aquela reunião que uma pessoa fala e um bando de gente escuta, e não o diálogo. Mas é interessante a gente trazer essas primeiras comunicações, porque elas guardam muita coisa que eu acho interessante de tudo que a gente já falou. E apesar de esse texto ser de 1858, nós tivemos uma espécie de confirmação do método de Kardec em livros posteriores, como foram Instruções Práticas, que depois se tornou o Livro dos Médiuns, e mesmo em outros, como O Céu e o Inferno, que é um livro que compila diversas dessas mensagens, dessas conversas que foram feitas, e que algumas estão também na Revista Espírita, mas que foram condensadas. Essa daí, por exemplo, é um dos temas que não entrou no livro O Céu e o Inferno. Mas, de qualquer forma, é muito interessante, porque, nesse caso, há uma mãe que a tinha perdido, a gente sabe que ninguém perde ninguém, que afinal todo mundo desencarna, perde apenas o corpo físico, filha única de 14 anos. Você imagine a dor de uma mãe perder, ou pelo menos ter ali, se deparar com a morte da filha única de 14 anos. E com um detalhe, ela desencarnou após uma longa e dolorosa enfermidade. E é claro que a mãe estava inconsolável com essa perda. Dia a dia, a mãe via sua saúde se alterar, conforme diz o Kardec aqui no texto, e repetia incessantemente que em breve iria reunir-se à filha. E quem viveu a experiência de perda de um filho, viveu o problema de a morte de um filho, realmente a dor é completamente assim difícil de ser sanada. Não sei se alguém que está aqui presente pode comentar, mas é importante que a gente coloque sempre e trazendo essa visão que é muito importante, que está aqui nesse relato. Então, a mãe resolveu procurar para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, na conversa com a filha, um alívio para essa dor, para essa dificuldade. E Kardec ressalta que, durante a reunião, estavam apenas a mãe, a médium e ele próprio. E aí eu vou destacar alguns pedaços que eu achei interessante, que a mensagem é longa, mas acho que o diálogo tem uma riqueza. Quem puder depois procurar na internet Revista Espírita, janeiro de 1858, dar uma olhada, você vai ver que é uma coisa muito legal. Primeiramente, a mãe perguntando: És tu, minha filha, quem me respondes? Como posso saber que és tu? E ela responde: a filha se chamava Júlia. E ela responde: Lili, que é o apelido familiar que a moça recebeu na infância ainda. E com um detalhe: nem o médium, nem a médium sabia, nem o próprio Kardec, pois há muitos anos só a chamavam por Júlia. Então, isso aqui já é uma evidência da identidade do espírito, já que ninguém sabia. E a mãe logo começou a chorar com essa revelação. E aí a Júlia pergunta: Mãe, por que te afliges? Sou muito, muito feliz. Não sofro mais e vejo-te sempre. E a mãe responde: Mas eu não te vejo. Onde estás? E ela diz que está ao lado da médium e auxiliando na parte da escrita da mensagem.
já que hoje a gente usa mais a psicofonia, mas na época Kardec usava mais a parte da psicografia. E aí dizes: "Minha mão, não tens corpo?" E a resposta da Júlia: "Não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência." Então essa é uma outra coisa também que é interessante, que a gente viu em diversas passagens de Livro dos Espíritos, do Evangelho, Livro dos Médiuns, que o perispírito conserva a aparência da última encarnação, exatamente como prova também da identidade dele. E, continuando aqui na mensagem da Júlia: "Não estás contente porque não sofro mais e porque posso conversar contigo?" E a mãe: "Se eu te visse, te reconheceria então?" E a Júlia: "Sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos." Ou seja, até um outro lado que também não estava ali nas comunicações, não tinha sido comentado, dessa reunião que é possível haver entre nós e irmãos que desencarnaram, que voltaram, que a gente chama de pátria espiritual anteriormente. E aí continua: "Com efeito", a mãe falando, "eu te revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da minha imaginação, uma lembrança." E a Júlia: "Não, sou eu mesma, que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar." Olha que coisa interessante. Que a ajudou a lembrar: "Não, vai lá, procura que você vai ter uma coisa mais palpável", que o amor da Júlia era tão grande que ela queria consolar a mãe de qualquer forma. E tem um detalhe que é interessante, que também não estava nos planos de Kardec, nem estava ali disponível. Ela diz assim, a Júlia dizendo também: "Desconfia do senhor Z", não diz o nome. "Ele não é sincero." E diz assim: "Esse senhor é conhecido apenas da mãe, citado assim espontaneamente, é uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava, já que ninguém conhecia quem é esse senhor Z." E aí a mãe pergunta: "Por quê?" E ela diz: "Eu não posso te dizer, isso me é vedado." Ou seja, ela não podia esclarecer mais do que estava fazendo ali. "Posso apenas te advertir que desconfies dele." Outro ponto que é interessante, que a mãe pergunta: "Estás entre os anjos?" Que a gente quer, né, que o filho vai lá, né, lá para os cimos, né, para, digamos, o sétimo céu, como diria lá em Paulo. E ela diz assim: "Ó, ainda não, não sou bastante perfeita." Isso também já nos tira um outro peso, né, mostrando que a vida não fica com essa coisa estanque, lá em cima ou lá embaixo. Então ela estava ali ainda num patamar de, como todos nós estamos, de ascensão aos pouquinhos, de outros patamares mais elevados. E aí a mãe pergunta: "Como adquirirás essas qualidades que te faltam?" E a Júlia responde com tranquilidade: "Em novas existências que serão cada vez mais felizes." Essa é a esperança de todos nós que estamos aqui, né? De a gente estar evoluindo e ser melhor a cada dia, ter uma existência mais feliz. E aí é da pergunta, mãe: "É na Terra que terás novas existências?" E a Júlia: "Nada a ser a respeito, porque afinal não depende dela essa programação, o que vai vir posteriormente." E a mãe ainda persiste: "Desde que não fizeste o mal em tua vida, por que sofreste tanto?" Que é uma coisa também que a gente já comentou em outros momentos. E a Júlia responde: "Prova." Lembra que a gente fala de planeta de provas e de expiações? No caso dela, não havia sido uma expiação ou alguma coisa do passado, mas era uma prova de resistência para o futuro. Então ela colocou aqui: "Eu a suportei com paciência, pela minha confiança em Deus. Hoje sou muito feliz por isto." E aí a mensagem termina, mas Kardec ainda traz uns comentários: "Essa mãe minada pelo desgosto experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual pela troca de pensamentos." O que que isso nos ajuda a entender? A gente pode conversar com nossos irmãos que partiram antes pelo pensamento. Não precisa ser pela psicografia nem pela psicofonia. Nós temos esse instrumento e muitas vezes eles nos orientam sem a gente perceber. E outra coisa que Kardec coloca: "Não teríamos publicado esse relato se não tivéssemos tido autorização formal da mãe." Quer comentar, Carla? Eu pus aqui na segunda tela. Não, eu queria lembrar o seguinte, que de alguns outros trabalhos que o Sejus vem desenvolvendo, né, você em especial nas redes sociais, que é no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Então, no Facebook, sexta-feira, às 22h30, o Felipe faz aí um bate-papo
sobre conjuntura e espiritismo. Quem puder entrar ao vivo, deixar o seu like ou comentar, mesmo que seja depois disso. Segunda-feira, às 20 horas, no Instagram, o Felipe recebe convidados aí do Multiverso Espírita, com diferentes orientações sexuais, intelectuais, enfim, um povo bem diverso. E também a gente faz aqui o Caminhos do Espiritismo e tem programas. O Felipe está tocando, o Orfã está fora por questões políticas, né, até o final da eleição. E o Felipe está tocando a live do Sejus na terça-feira, que é um livro específico que a gente estuda. Então, agora tudo isso complementando, né, esse livro que a gente começou aqui a estudar, essa revista espírita que a gente começou a estudar aqui. Então é isso. Obrigada, vou te devolver aí, senão a gente se alonga muito. Tranquilo. Então a gente passa para a segunda mensagem, que é uma conversão. É pensado que é uma palavra que a gente não usa muito no espiritismo, né? Mas de qualquer forma ele é interessante, porque o tipo de conversão que vai ser falado vai ser interessante para todo mundo. Um senhor, que designaremos pelo nome de Georges, farmacêutico na cidade do Sul, há muito havia perdido o pai. Novamente é ideia de perda, mas vamos lá. Ele considerava esse pai um homem de bem, embora professasse ideias materialistas. E o filho partilhava das mesmas ideias, ou seja, tanto o pai quanto ele, materialistas. O espiritismo não se adaptava a tais pensamentos, são palavras de Kardec. Só que, em um certo momento, ele resolveu ler o Livro dos Espíritos, lembrando que ele leu a primeira edição. Em 1858, nós estamos aí situando historicamente, ele tinha ido da primeira edição, que tinha 501 perguntas. A que a gente costuma estudar é a segunda edição, que tem 1019, e outros quebrados aí, que tem um monte de perguntinha, comentário de Kardec, que ajuda a enriquecer essa obra. E ele dizia, se meu pai pudesse me responder, não duvidaria mais. É claro que isso nem sempre funciona, mas olha aqui o diálogo que ele teve com o próprio pai. O senhor está junto de mim? E o pai responde, sim. Por que o senhor não se manifesta diretamente a mim quando tanto nos amamos? Ele responde, mais tarde. E eu, novamente, o farmacêutico pergunta, poderíamos nos encontrar um dia? E ele responde, sim, em breve. Amar-nos-emos como nesta vida? E ele diz, mais. Esse amor espiritual é muito maior e mais profundo do que esse que a gente vive aqui na Terra. E aí ele ainda pergunta, em que meio o senhor se acha? E a resposta, sou feliz. Isso também é um ponto muito interessante, que outra é materialista, lembra? Então, não necessariamente o materialista precisa ser condenado ao inferno ou a algum lugar infeliz. Isso abre uma porta importante para todo mundo. Ou seja, a pessoa pode ter uma vida tranquila até desencarnar feliz, sem necessariamente ser religioso. E aí, continuando no diálogo. Que sensação você experimentou ao deixar o envoltório corporal? E foi a resposta, perturbação. A gente já estudou no Livro dos Espíritos a questão da perturbação, que é o momento em que o espírito não tem noção exatamente do que está acontecendo, ou seja, deixou o corpo, mas eu sou vivo, estou morto, fica confuso, por isso que é a perturbação. E o que ele falou aqui? Quanto tempo durou a perturbação? E aí o espírito do pai responde, pouco para mim, muito para você. Olha bem como é que coloca aqui essa questão do tempo. O filho pergunta, pode avaliar a sua duração de acordo com o nosso modo de contar? E o pai, 10 anos para você, 10 minutos para mim. Olha que disparidade, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, continuando aqui, ele voltando para um outro assunto. Crê agora num Deus justo e bom? Pergunta o filho para o pai. E o pai responde, sim. E aí ele continua. Quando vivo na Terra, também acreditava? Aí o pai responde, eu tinha a presciência, mas não acreditava. Ou seja, no fundo, ele não era exatamente materialista, ele só não queria admitir que existia um Deus. E aí, voltando para aqui, mais um ponto aqui que foi trabalhado. Seria recompensado se fizer o bem? E aí o pai responde, avançará em seu caminho. E aí continua, eu estou no bom caminho? O pai simplesmente, em vez de responder sim ou não, diz assim, faça o bem estará.
Porque se dissesse, faz assim, está no bom caminho, para tô feliz, né? Vaidoso, a vaidade sobe. Então temos outro problema também, às vezes, nessas comunicações, que a gente tem que tomar cuidado. Um espírito mais elevado não vai incentivar a tua vaidade, o teu orgulho, vai incentivar, na verdade, a disciplina. E aí, continuando. Meu filho será bom como seu avô? E a resposta: desenvolva suas virtudes e extirpe os seus vícios. Então, também ele não coloca aqui sim ou não, ele vai direto dando uma orientação, porque afinal ele não pode pensar como é que vai ser o espírito do filho, porque o neto dele está encarnando, então também vai precisar de todo esse processo educativo. Outra pergunta. Isto é tão maravilhoso que chego a não crer que nos comunicamos neste momento. E aí a resposta, aí continua o pai. De onde me vem a dúvida? E aí o filho continua. É que, partilhando de suas opiniões filosóficas, fui levado a atribuir tudo à matéria. Olha a resposta do pai. Você vê de noite aquilo que vê de dia? Fantástico, né, gente? De uma maneira simples, ele abre um universo para a gente. Ou seja, nós aqui na matéria estamos nessa noite, porque a gente não enxerga o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual você tem melhor noção das coisas e pode observar melhor tudo isso. E aí continua. Ó, meu pai, então me acha na noite? A resposta é sim, claro, você está encarnado, você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. Aí continua. Encontrou minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? E aí resposta, eu as revi. O senhor volta a vê-las quando quer? E o pai responde, sim. E continua. É penoso ou agradável para o senhor que eu me comunique consigo, com o senhor? E a resposta, é uma felicidade para mim se eu puder conduzi-lo ao bem. Então, aqui temos outro ponto, a questão da finalidade da comunicação, que não é uma mera curiosidade. Se ele puder indicar para ficar uma coisa boa, então faz sentido, senão não tem a menor necessidade de ter comunicação. Por fim, voltando para casa, que poderia fazer para me comunicar com o senhor, já que isto me dá prazer? Isto serviria para que me conduzisse melhor e me ajudaria a educar meus filhos. E ele responde, cada vez que o movimento levar ao bem, siga-o, eu o inspirarei. Olha só, gente, quantos, de repente, parentes nossos estão tentando nos ajudar ou até mesmo se comunicam sem a gente perceber. E aí Kardec, caminhando para o final, já tece os comentários. O efeito que esta comunicação produziu no Sr. George foi imenso, e uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. E aí, pelo menos naquela época, o Jorge não só deixou de ser materialista, mas se tornou um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados ao espírito do espiritismo, o que o faz duplamente feliz pela confiança que agora tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Quer comentar, Carla? Legal, não, eu estou só cronometrando o tempo aqui. Então, só para vocês perceberem que a revista Espírita é muito diversa e riquíssima, isso porque a gente excluiu desse mês de janeiro, que é o que o Felipe está trazendo, vários tópicos que a gente já conversou em outras publicações, em outras obras de Kardec. Então, a gente está fazendo só aquilo que nós nunca tocamos, nunca falamos a respeito, né? Então, vamos lá, vou pedir para você. Ainda falta muito aí, Felipe, como é que está o seu roteiro? Então, no último texto, que seriam os médiuns julgados, falta Então, muito vamos tempo lá. ainda? Não, vamos falar dos médiuns julgados, então. Tranquilo. É interessante que aqui a gente sai daquelas comunicações, como a gente estava vendo, e vai para um outro ponto interessante, que é a questão de experiências com a mediunidade. Então, o Kardec, nesse texto, fala de um artigo que foi publicado na Scientific American. Olha só, gente, como é que chega essa revista? Scientific American, de 11 de julho de 1857, sob o título Os Médiuns Julgados, que é exatamente isso. Vários jornais franceses reproduziram como um argumento para dizer que a mediunidade era uma falácia, ou seja, um fingimento total. E aí coloca que, há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, deve ser o Correio de Boston, havia sido feita uma oferta de $500 a quem quer que, em presença e conforme a vontade de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem ter sido frequentemente produzidos por intermédio de agentes chamados médiums. E esse desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por várias pessoas que se gabavam de estar em comunicação com os espíritos. Eles se reuniram no edifício Albion, em Boston,
na última semana, no caso, julho. Dentre eles estavam as senhoritas Fax. Para quem lembra aí, que já estudou Irmãs Fax, quem é da doutrina espírita já sabe bem que se já toca nos ouvidos. E os professores de Cambridge. Então, vou me permitir ler um trecho aqui que eu acho que é bem esclarecedor sobre o que aconteceu. A comissão declara que o Dr. Gardner, não tendo conseguido apresentar um agente ou médium que da sala vizinha revelasse a palavra pedida aos espíritos, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro, ou sobre uma toalha dobrada, olha só os testes que foram colocados, que respondesse uma pergunta que só as inteligências superiores podem saber, que fizesse soar um piano sem tocá-lo, ou mover-se uma pequena mesa de um só pé, sem o auxílio das mãos, como se mostrou incapaz de dar à comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a mais elástica interpretação e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente ao das provas pedidas, de um fenômeno cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou pelo menos implicando tal intervenção, de um fenômeno até que desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse palpável e imediatamente assinalada pela comissão, não tem direito de exigir do Courier de Boston o pagamento da soma oferecida de $500. Só uma pergunta, Carla, você já foi capaz de fazer alguma coisa dessas? Pois é, gente, aí é que entra. A mediunidade não é isso. Isso são até aspectos que podem acontecer, mas não é todo médium que tem essa capacidade. E aí o Kardec colocou que teve uma experiência que há 10 anos antes, na França, também aconteceu. E a academia ofereceu um prêmio de 2.500 francos ao sensitivo magnético que lesse com os olhos vendados. E aí Kardec esclarece que, habitualmente, todos os sonâmbulos faziam tais exercícios nos salões ou nos palcos, liam em livros fechados, decifravam uma carta, sentando-se sobre ela ou pondo-se sobre o peito, fechada e bem dobrada. Mas perante a academia não leu absolutamente nada. E o fenômeno e o prêmio não foi conquistado por ninguém. Então, quais são as lições que vêm a partir daí? Esta tentativa, segundo Kardec, prova, mais uma vez, a absoluta ignorância por parte dos nossos antagonistas, dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos de manifestações espíritas. Não sabem que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral e que as inteligências que são agentes imediatos não obedecem ao capricho de quem quer que seja, seja do próprio médium, seja de quem quer que exija isso. Tem mais. Os espíritos agem quando lhes apraz e perante quem lhes agrada. Por vezes, quando menos se espera, sua manifestação é que ela ocorre com mais energia, e quando a solicitamos, ela não se verifica. Daí que muitas vezes tem aqueles problemas de batida em tudo quanto é lugar, e ninguém sabe de onde vem, o objeto desaparece, o objeto que a gente encontra quando a gente menos espera, isso tudo pode ser que seja fenômenos. Agora, nunca dá para saber diretamente. Continuando, o que está fora da matéria não pode se submeter ao cadinho da matéria. Julgá-los do nosso ponto de vista é enganar-se. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, o farão, mas nunca à nossa vontade, nem para satisfazer uma vã curiosidade. Além disso, deve-se levar em conta uma causa muito conhecida que afasta os espíritos sua antipatia por certas pessoas, principalmente aquelas que querem submeter à prova sua perspicácia, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas. O cientista já sabe o que está escrito lá, então para que o espírito vai ter que responder? Então, por isso que ele não quis saber. Nós temos meios de verificá-la que eles não se dão o trabalho de responder. Tal suspeita os irrita e nada se obtém satisfatório. Ela afasta sempre os espíritos sérios que, de boa vontade, não falam senão aos que lhes dirigem com confiança e sem segundas intenções. Ou seja, teste com o espírito, não adianta. A gente passa por um monte de teste, mas eles não estão a fim de participar disso, não. E aí Kardec separou duas perguntas sobre esse assunto. Pode-se pedir aos espíritos provas materiais de sua existência e de seu poder? E a resposta dos espíritos. Sem dúvida, podem provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isto, e muitas vezes o que se pede não se alcança. Eles não se dobram ao capricho dos homens. Vamos pensar bem, a gente se dobra para tudo o que pedem para a gente?
Muito pelo contrário. Eu sou assim, se às vezes eu percebo que o negócio eu sou machinhoso, eu fico lá teimando e não saio do meu lugar. Pareço calmo, mas às vezes eu fico meio irritado. E aí, continuando. Mas quando alguém pede provas para se convencer, não haveria conveniência em ser atendido, porque seria um adepto a mais, ou seja, mais um adepto do espiritismo? E os espíritos respondem: os espíritos só fazem o que querem, o que lhes é permitido. Tem isso também, que às vezes o espírito quer, mas não é permitido. A gente viu o caso lá da Júlia, que ela queria falar, só posso falar isso, não posso falar tudo. E aí, continuando. Falando convosco e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar a gente séria que buscar a verdade na palavra. Então, nada de espetáculos. Esse negócio de espetáculos, os espíritos sérios não participam. E aí o Kardec encerra. É conhecer muito pouco a natureza e a causa das manifestações, pensar em excitá-las por um prêmio qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. Esta condição única pode ser para eles um motivo para não se manifestarem. Olha que coisa interessante. Sabei, portanto, que obtereis 100 vezes mais de médios desinteressados que daquele movido pelo engodo do lucro, e que 1 milhão não deveria fazer o que não deve. Se algo há para estranhar, é o fato de se encontrar em médiums capazes de se submeter a uma prova que tinha por objetivo uma soma de dinheiro. Ou seja, Kardec ainda faz uma crítica para os médiums que se submeteram a esse tipo de teste. Legal, deixa eu mudar aqui a visão do negócio, que eu sou meio atrapalhada com isso. Então, nós chegamos ao fim aqui, né, de mais um vídeo, né, sobre a Revista Espírita de 1858, no mês de janeiro, onde nós falamos sobre os médiuns julgados e Mamãe Aqui Estou, que são os 2 tópicos que constam dessa revista. Nós somos o Sejus, pedindo que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam nos canais, se puderem, que isso, tanto da Pós-TV 247, faz bem, do Sejus, que nós, para que nós possamos divulgar mais esse trabalho. Obrigada, Felipe, um beijo grande. Eu que agradeço, Carla. Bom dia, paz e bem para todo mundo. Um abraço forte e um beijo.